hoje vivendo aqui nos Estados Unidos e vivendo no mundo dos negócios, né? Eu fui para Nova York, Georgia, Seattle, enfim, algumas cidades onde eu trabalho. Eu moro em Sarasota e na Flórida. A gente percebe que no Brasil existe uma cultura, um paradigma de que inglês é artigo de luxo. Uhum. E aqui a gente vê as pessoas chegando de todas as partes do mundo e, faltando inglês, elas padecem e perdem oportunidades de trabalho. E uma das coisas que eu aprendi muito na The Immersion House era a questão da usabilidade, não aquela hipótese. Porque a imersão, a diferença do que eu vi nos outros cursos, era aquela coisa de, olha, um dia se você precisar. Não, a gente vivia situações aí, né? Na nossa imersão, a gente vivia Uhum. situações. E todas elas são úteis. Então eu digo para você assim que hoje eu dou um exemplo aqui na nossa live. Sabe aquela xícara sem asa, né? Uhum. Sem asinha? Ninguém serve aquilo para visita, ninguém usa aquilo para nada, só deixa a Aham. criança molhar o pincel para Isso. pintar guache. Aham, aham, é verdade. Assim é um profissional sem inglês. Ele é uma xícara sem asa. Hello, hello. Good evening. Boa noite. All right, today is a Tuesday here in Brazil, but it definitely looks like a Friday. Hoje é uma terça-feira no Brasil, mas definitivamente tá com cara de sexta, porque amanhã é feriado pra gente, né? Feriadão no meio da semana, uma sexta, uma terça disfarçada de sexta-feira. Bom, apesar disso ser véspera de feriado, a gente tem muita coisa boa para fazer por aqui. E hoje eu vou conversar com um aluno nosso, um ex-aluno nosso, que tá chegando aqui, tá entrando aqui, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Teacher Teresa, eu sou mentora da The Immersion House. Yes, awesome. Eu tô aqui com my good friend César, com o nosso aluno, os nossos alunos viram nossos amigos, não é, César? Yeah, of course. Hello, teacher Teresa. Good to Hello, it's see you. such a Good to see you. pleasure to... Yes? Good to see you. I'm so glad about this opportunity. Yes, I am very happy to have you here. Thank you for your time sharing here with us. I Obrigada. appreciate. Awesome, muito bem. César, vamos falar aí sobre você que está nos States, né? Eu queria que você contasse pra gente, compartilhasse com o nosso público que está aqui hoje. Isso, conta pra gente como que foi, o que você fez até para você chegar onde você está aí hoje. Então vamos lá. Bom, muito Vamos lá. prazer, uma alegria, né? E veja bem, até inclusive hoje eu estava me lembrando que nós tivemos uma live na minha primeira semana dos 21 dias e você falou assim, fala para nós, o que você vai fazer quando você concluir e tiver o inglês? Aí eu contei do projeto e é muito legal, porque tudo aquilo que eu te contei hoje é uma realidade, hoje está Que legal. acontecendo. Aham. Então, o que acontece? O inglês, na verdade, ele... qual que é a importância de tudo isso, né? E só quero corrigir uma coisa, eu não sou ex-aluno, eu sou sempre aluno. Isso aí, wonderful. Essa Even coisa de, better. essa coisa de ex, me senti excluído da Immersion. Não, pelo amor de Deus, César, não, no way. Brincadeira. You are part of the Immersion House. Amazing, amazing. Bom, então, na verdade, tem um paradigma. Hoje, vivendo aqui nos Estados Unidos e vivendo no mundo dos negócios, né? Eu fui para Nova York, Georgia, Seattle, enfim, algumas cidades onde eu trabalho. Eu moro em Sarasota e na Flórida. Então, ele é assim, a gente percebe que no Brasil existe uma cultura, um paradigma de que inglês é artigo de luxo. Uhum.
E aqui a gente vê as pessoas chegando de todas as partes do mundo e, faltando inglês, elas padecem e perdem oportunidades de trabalho importantes. Aonde você vai aqui, qualquer restaurante, qualquer empresa, qualquer lugar, você vai ver a placa Now Hiring, porque toda hora está precisando de mão de obra, sabe? Toda hora está precisando de profissional. Então, existem Aham. muitas oportunidades, mas as pessoas vêm sem o inglês. E aí você vê a diferença. E uma das coisas que eu aprendi muito na The Immersion House era a questão da usabilidade, não aquela hipótese. Porque a imersão, a diferença do que eu vi nos outros cursos, era aquela coisa de, olha, um dia se você precisar. Não, a gente vivia situações aí, né? Na nossa imersão, a gente vivia Uhum. situações. E todas elas são úteis. Então eu digo para você assim que hoje eu dou um exemplo aqui na nossa live. Sabe aquela xícara sem asa, né? Uhum. Sem asinha? Ninguém serve aquilo para visita, ninguém usa aquilo para nada, só deixa a Aham. criança molhar o pincel para Isso. pintar guache. Aham, aham, é verdade. Assim é um profissional sem inglês. Ele é uma xícara sem asa. Então, a primeira coisa que hoje eu posso dizer para você, na minha experiência de mercado aqui, que o inglês não é um plus. Tem que quebrar isso. Ah, é um extra. Essa vaidade que os brasileiros carregam de achar o inglês, olhando como um acessório. Não, já não existe mais isso. Hoje mesmo eu trabalho com um grupo de pessoas que a coisa mais comum são pessoas que falam 3, 4 idiomas. Pois é. E Olha aí só. você vive num momento multicultural, onde pessoas, eu tenho contato com russo, com europeu, com dinamarquês, com latinos, mas todos falam inglês. Todos falam Então, inglês. todos falam inglês. Então, assim, as pessoas acostumaram com esse recurso. Não, mas hoje tem Google Tradutor, dá para trabalhar. Mentira. Eu costumo dizer assim que você ouvir, quem não fala um idioma, é a mesma coisa que eu falo para você. Ah, Tereza, Nova York é legal, tem o Central Park, tem o Rockefeller, tem o Empire State, tem um cachorro-quente numa avenida assim, que é delicioso, tudo bem. Enquanto você está usando o tradutor, você está ouvindo falar como é. Quando você fala o idioma, então aí você vai pisar no local, você vai provar, você vai sentir a Isso. cultura. Isso. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Uma coisa é você viajar e ter o apoio do Google, e outra coisa é você experimentar a cultura quando você tem a liberdade. Eu acho que isso, você ter o inglês para você viajar, é uma liberdade que você tem. A experiência é muito maior, muito melhor. E isso que a gente está falando para viagem. Sim, Agora, pensar que o Google Tradutor vai ajudar para trabalhar, esquece. piorou. E olha só, é uma coisa muito legal, Tereza, que a The Immersion, e como método usa, né, parece que até foi combinado, mas deixar bem claro. Porque eu até mandei um áudio para o Humberto de Nova York, que eu tinha uma apresentação de negócios numa empresa bastante importante. E demorei 2 meses para conseguir essa audiência, esse encontro. O que eu lembrei? Eu lembrei de uma coisa muito legal, eu lembrei dos Game Maps. Uhum. Aí eu cheguei no hotel, depois do almoço, fiz o meu script, minha introdução, apresentação do meu negócio, os objetivos da minha empresa, a origem, e fui fazendo aquilo. Não que eu ia decorar, mas eu tinha uma direção, tinha Isso. pontos de apoio. Isso. Tava tudo organizado para você. Isso. Que legal. Exatamente. Então eu Aham. lembrei muito, porque, né, eu falei assim, eu falei, meu Deus, quando eu vi eu fazendo e que vocês sempre ensinam pra gente, fale alto, fale várias vezes, fale com vontade, Aham. entendeu?
Só dava eu lá dentro do quarto do hotel com o espelho, né? Hello, everyone! Nice to meet you. I am Caesar. I'm from Brazil. Falando pro corredor inteiro ouvir, né? Todo mundo. As camareiras falavam, gente, esse é a pessoa aí. Mas que legal. Depois que eu fiz isso por algumas vezes, e aí tem a questão de outro item que a gente aprende aí na Dementia, a memória muscular, aonde os sons são produzidos. Uhum. Então, eu falei várias vezes uma palavra, beleza, cheguei lá, o dono, o diretor lá, o presidente veio e falou assim, eu estou curioso para ouvir a sua proposta. Então, aí sentou lá, só americanos. Aí o gerente chegou e falou, então, pessoal, quero chamar aqui César Francisco e vamos ouvir o que ele tem para falar. Você imagina, aquele grupo de pessoas assim, ó, olhando para Uhum. sua cara. Uhum. Aí, não perdi o jeitinho brasileiro, quebrando gelo. E aí, quando eu me deparei com aquilo, eu não estava preocupado com o inglês, porque eu já estava só preocupado com a sequência. Deixa eu fazer uma coisa lógica, sucinta, objetiva e que resolva. Uhum. Aí, Uhum. quando eu fiz a minha introdução e expliquei tudo, o dono puxou uma cadeira e falou assim, achei muito interessante sua história. Aí lembrei de uma dica que eu tive numa aula aí também. Para você não ter medo, você dita as cartas, você puxa a conversa. Lembra disso? Isso. E faça você as perguntas para você estar Exato. no controle. Isso. Aí eu falei, gente, essa turma vai me metralhar, né? Aí eu peguei e comecei a fazer as perguntas e a eu ditar os temas. Eu sei que quando terminou, ele falou assim, quanto tempo você está nos Estados Unidos? Daí eu falei, fazem 8 meses. Aí ele falou assim, nossa, você fala inglês assim, fluente? A gente recebe estrangeiros de todo lugar. Aí eu falei, poxa, você vê, que coisa bacana a gente ter esse aprendizado, essa construção, né? E, então hoje, no mundo dos negócios, aqui eu trabalho com cosmético, não sei se você lembra. Lembro. Uhum. Trabalho com cosmético. E o Game Map ele faz tanta lógica que no mundo profissional, dependendo do ramo que você trabalha, você acaba tendo um script do seu vocabulário. Uhum. Então, mentalmente você tem um script. Por exemplo, quem trabalha com moda, ele vai falar de roupa, de calçado, de bolsa, de cores, de tecido. Então, na primeira semana é aquela coisa apavorante. Daqui a pouco se torna comum, porque é aquele o assunto. Uhum. É isso Então, mesmo. sabe, nossa, as pessoas que estão com esse objetivo, elas, assim, o tempo é ouro, o tempo é ouro. Tem que se jogar e não achar mais que é um plus, sabe? Um plus é falar 6 idiomas. Uhum. O inglês é a asa da xícara, né? Então você tem É, que... eu falo isso muito eu falo isso para os nossos alunos já sabem disso, mas nos vídeos que eu faço aqui no Insta, no YouTube, eu falo, inglês não é, eu brinco, não é um plus a mais. É um plus a mais. Não é um plus a mais. Inglês virou essencial, virou básico, não se destaca mais no currículo você falar que tem Não, inglês, né? Então, é isso que... E, infelizmente, a gente tem tanta carência ainda no Brasil de profissionais que falam inglês com confiança, né? No mercado de trabalho. exatamente. Você veja agora, olha, eu estive recentemente no Catar. Que E legal. nós... aliás, minha filha mora lá. Ah, E agora tem a Copa do Mundo. e você vai ver jogo lá? Provavelmente. Ai, que legal, César! Wonderful! Mas o que eu quero comentar é que muitos brasileiros poderiam ter a chance, se você visse a oferta de trabalho freelancer para pessoas que falam português, mas precisa do inglês. Porque o Catar, não sei se você sabe,
proveniente do Catar são só 45% da população. O É igual resto, Dubai, né? Que exatamente. é feito por imigrantes, né? Todos que trabalham lá são imigrantes. Então, não existe, não existe, não existe. Não se fala árabe lá, só se fala inglês. Inglês. Então, no Então, você vê, hotel, quando a gente tem inglês, apesar de ser um pré-requisito assim, fundamental para qualquer pessoa que está aí no mercado de trabalho, mas isso te abre tanta possibilidade, né? Eu nunca nem tinha pensado nisso. Legal você ter falado isso, eu vou usar bastante isso também. Que você pode procurar emprego. A gente pensa às vezes, eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou para o Canadá com o meu inglês, mas você tem o mundo inteiro à disposição, né? o Se você mundo fala inglês, o mundo inteiro. inteiro. Você imagina, eu não sei ainda, porque estava uma contratação assim a full. Mas você Uhum. imagina, brasileiros podiam ter a oportunidade de assistir a Copa de graça e ganhando dinheiro. Pois é. Porque eles pagam a passagem, hospedam você e pagam a diária de freelance para você falar português e inglês. Olha só. Que Então, assim, oportunidade. é um mercado. Eu tive na Tailândia e lá também participei de um evento. Chegou lá, tinha pessoas de outras áreas da Ásia. E chegou lá, foi simples. O rapaz falou assim: tá bom, nós te damos oportunidade aqui para. Queremos que você faça uma palestra, mas eu te pergunto: você fala inglês? Bem assim. Ele mandou no e-mail. Falei: sim. Ele falou: então tranquilo. É isso aí. É isso Não aí. tinham pessoas que falassem, todos oriundos dali, Uhum. mas o inglês. Então, mercado de trabalho hoje, e tudo fica mais fácil, Tereza. Os Uhum. contratos, os manuais, os próprios termos, você vê no mundo corporativo aí no Brasil. Se as pessoas pararem para prestar atenção, né? No Brasil, não é que é um... No Brasil, você vai lá numa multinacional, se fala em approach, se fala em follow-up, se fala em feedback, se Fazer um fala em call. um call, uma meeting, enfim, É, já se usa, é, é né? isso mesmo. Então é uma experiência, hoje é muito gratificante, porque a gente realmente quebrou aquela barreira da teoria, da superfície. Não sei se você lembra que até fiz um vídeo para a Daymersh, eu falei assim, enquanto outros cursos deixam o inglês em volta da gente, né? Ou mostra o inglês, na Daymersh você adquire o inglês. Você entra, Uhum. ele entra dentro de você como um idioma natural, né? Então, Uhum. hoje é muito satisfatório lembrar. Eu lembro do primeiro Game App, o desespero para decorar What's Your Name? Lembra? Era 5 frases! Era assim. 5 Não, a primeira frases! aula sempre tem esse primeiro baque, né? Eu falava, gente, toda hora que ia fazer um vídeo, esquecia a sequência, eu não conseguia falar. Gente, hoje é a coisa mais legal sentar numa mesa de negócios, todo mundo falando ao mesmo tempo, abordando assuntos, e você vendo um filme lá no Netflix, o rádio no carro, eu ouço propaganda o dia inteiro, porque é a melhor coisa que você ouve de tudo, né? Uhum. Então é uma experiência e a oportunidade, tá? Isso volto a dizer. Hoje à tarde eu tive uma reunião numa empresa que tem 4 vagas para fazer algo muito legal, uma excelente oportunidade, e de 6 candidatos que estavam lá, só eu e mais um falávamos inglês. Os Pois outros é, perderam a chance. perdendo a Então, chance. perderam a chance. Então, tanto aqui como aí, né? Tanto aqui como Tanto, aí. sim, com certeza. Até, mas as pessoas podem pensar, mas eu não tenho a vontade, a pretensão de me mudar de país, eu quero ficar aqui no Brasil mesmo, mas é a mesma coisa. O número de empresas que estão se internacionalizando aqui no Brasil é muito grande. E para quem não tem inglês,
principalmente dependendo da posição que a pessoa tem na empresa, gerente, diretor, se não tiver inglês fluente na empresa que está se internacionalizando, não vai conseguir se manter na empresa, né? E você pode olhar no Indeed, por exemplo, aquele site de oportunidades de emprego, é só fazer uma pesquisa ali rápida. Você vê as faixas salariais com exigência de nível superior, e aí quando diz assim, inglês, né? Exige-se inglês, não é assim preferivelmente. Não. Exige-se inglês. Aí você vê um trabalho aqui, um salário de R$ 1.800, R$ 2.000, aí você vê aqui com inglês, aí eles colocam, ainda se tiver espanhol é até bom, mas tendo inglês, aí já passa para 4, 5 mil, 6 mil, dependendo da faixa salarial, mais benefício, mais... Então, hoje, eu acho que nós nem falaríamos que elas só estão sobrevivendo as empresas que estão globalizadas. A verdade é essa. É verdade. Em muitos setores, é isso que está acontecendo e vai ser cada vez maior, né? Vai ser cada vez mais, e quem não tiver inglês, infelizmente, vai ter muita dificuldade de se manter no mercado de trabalho, né? Até para entrar, né? Até para entrar. E você está com empresa aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos? Eu tenho uma parceria com o fabricante do Brasil, mas abrimos a nossa empresa aqui. Empresa aqui nos Estados Unidos. Eu sou dono de empresa nos Estados Unidos. Já pensou? Isso é muito legal, César. Isso é muito bom. Então, é muito legal e essa comunicação também é interessante porque aquela coisa que muitos brasileiros, imigrantes falam assim, americano é fechado. Tereza, isso não é verdade. Isso não é verdade. Sabe? Porque os imigrantes vêm para cá e eles ficam arredios e não entendem a cultura local. Eu moro num lugar, meus vizinhos são americanos, que foi uma decisão também. Quando eu cheguei aqui, né, você sabe, eu trabalho também em salão, aí o pessoal, entra do grupo de brasileiros, tem uma comunidade. Eu falei, onde é que eles estão? Eles estão aqui na Zona Oeste. Eu falei, beleza, eu vou para a Zona Leste. Eles são muito prestativos, são muito educados, sabe? Você está numa prateleira de mercado e é a coisa mais comum. Imagine você de frente aqui com a ervilha e eu vou passar aqui atrás de você. No Brasil, ninguém nem olha quem é. Aqui no mercado, eles falam assim para você, hi, excuse me. Daí eles falam assim, eu faço um molho com a ervilha que é uma delícia. Pronto, tudo gera conversa. Sim. Sabe? As pessoas têm esse equívoco, acham que eles são frios, eles são extremamente educados, ainda mais no sul, né? O sul dos Estados Unidos é muito conhecido pela educação, pela cortesia que eles têm com as pessoas. Exatamente. E o que é legal? Quando eles sabem que você é um bom profissional e fala inglês, você não tem ideia a propaganda que eles fazem. Aqui review é uma coisa fortíssima, mas eles fazem a propaganda. Procura o fulano, pode ir lá, ele fala inglês. Pronto. E aí vem a mãe, vem a sogra, vem a empregada, o vizinho, e é uma coisa muito, muito contagiante. Que legal, César. E você tem planos de voltar para o Brasil ou expandir seus negócios para cá, ou daí você não volta mais? Olha, só Deus conhece, mas eu estou muito feliz. Eu tenho minha família aí no Brasil, tenho amigos, né, como vocês e outros amigos, grandes amigos que eu quero visitar, mas visitar. Eu pretendo seguir trabalhando aqui, enfim, daqui, podendo ajudar pessoas a entender, oportunizar, sabe?
Que legal. Oportunidades de trabalho, conexões. E daqui é possível também saber de muitas coisas que estão acontecendo no Brasil, que aí eu vejo que as pessoas não ficam sabendo. Interessante isso. Então, você vê, o inglês, além de fazer essa conexão, a gente não percebe. Hoje, por eu ter um número americano e eu visito sites do Brasil, páginas que comumente não vinha, vêm em inglês de assuntos no Brasil. Uhum. E aí, se você não tem inglês, você olha aquilo, nem dá importância, você vai para as coisas que você... E aí, oportunidade de emprego. Por exemplo, eu sei de um grupo que está indo para o sul do Brasil e eles vão recrutar várias pessoas. E um dos diretores do RH, ele é daqui de Tampa. Então, assim, ele já falou, você conhece no Brasil? Você tem profissional para me indicar? Um monte de regalia. E ele falou assim, a entrevista é comigo, tá? Precisa ter inglês fluente. Falei, aí você pega uma lista de nomes e fala assim, esse aqui não tem, esse aqui não tem. Uma amiga minha de São Paulo, uma baita profissional, por causa da pandemia, me pediu falei, olha, eu tenho essa vaga. Ela falou, eu fiquei adiando o inglês e não estudei. Pois Pensa. Pois é. Um emprego de valor, um emprego de oportunidade, de crescimento. Sem contar que você não tem noção, eles vão dar 21 dias de treinamento aqui nos Estados Unidos, com tudo pago. Pois é. Olha só, quanta oportunidade. Isso não é brincadeira. Isso eu gosto de enfatizar que é um investimento tão bom o inglês. Sempre é um investimento garantido, que você vai ter retorno, não é verdade? Absolutamente. Não era... vou te falar aqui que nós somos família, né? Aquele período dos 21 dias não era o melhor momento. Mas a prioridade não é o que não é o urgente, é o importante. Exatamente. Eu deixei várias urgências para fazer o inglês, porque eu falei, isso é importante. E aí, pronto. E uma coisa legal, Tereza, que aconteceu foi que quando eu estava na última semana aí com vocês, você sabe o que eu fiz? Porque a gente faz plano, mas se você não der um passo, naquela última semana eu entrei em contato com uma rede de escola dos Estados Unidos e agendei uma data. Você lembra que foi em novembro, né? Outubro, novembro que a gente fez? Eu acho que foi, Foi, outubro, novembro. Eu agendei para uma data em fevereiro para eu fazer eles tinham uma opção em dezembro ainda, depois da primeira semana de janeiro. Ela falou, agora só na primeira de fevereiro. Eu falei, pode marcar. Aí eu falei, um Zoom para 40 pessoas, em inglês. E eu marquei pela fé. E aí? Aí eu tinha um compromisso. Eu não vou esperar alguém enxergar que eu faço. Sonho, né? O sonho vira realidade, vira um objetivo. Nossa, era debaixo do chuveiro, eu ia andar no parque, eu ficava falando, apresentando, explicando. Daí eu falava para o meu filho, para minha esposa, faz uma pergunta aí. Isso. Daí eu falava, deixa eu ver as perguntas que normalmente eles fariam. E eu marquei isso e na data cumpri com o compromisso. Então, é muito gratificante compartilhar isso aqui e dizer às pessoas que façam isso. Não é algo que você fala assim, eu preciso. Não. Você já está atrasado, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Países muito menores que nós, muito menores. Você vê o Líbano, desse tamanho, todo mundo fala inglês e francês. Todo mundo. Um país quebrado. Hoje o Líbano está totalmente quebrado economicamente, mas todo mundo fala. Todo mundo fala inglês e francês e o árabe. É isso mesmo. Então é isso. Muito bem, César. E esse furacão que passou aí, você ficou bem? Levou um susto? Porque foi bem atingido aí, né, Sarasota? Foi, né? Foi.
Na verdade, ele tinha uma rota, a cada 6 horas mudou, e bem no dia, nós, graças a Deus, para nós ficou bem, nós ficamos num canto onde eu moro, mas o olho passou assim muito próximo, e entrou por Cape Coral, Fort Myers e devastou. Devastou tudo que você Devastou, possa imaginar. É. Mas que bom. Que bom que você está bem, está prosperando aí nos Estados Unidos, vivendo tanta novidade aí, né? Fico muito feliz de saber de tudo isso que você está vivendo aí com a sua família. Ah, eu também. Sou muito agradecido a oportunidade de ter conhecido vocês e ter tomado essa decisão, né? Isso para mim foi... Porque era bem a hora que as pessoas estavam assim, o que eu vou fazer depois? Não é essa a pergunta. Eu preciso mudar porque eu já sei o que eu vou fazer, né? E você tendo a condição, e é outra coisa que eu levo comigo. A gente faz e tem. Não, a gente tem, faz e é. Isso, a gente faz e tem, exatamente. Exatamente. Quando a gente entende quem a gente é, aí a gente faz e a gente tem depois. Isso mesmo. Faz como sendo e passa a ter aquilo que faz quem você é. Isso, exatamente. César, muitíssimo obrigada por esse tempo aqui, você dividir a sua história com a gente. Eu que agradeço. Fica à vontade, eu sei que você precisa cuidar aí da vida, você tem que continuar aí com as suas obrigações, com os seus compromissos. E eu agradeço demais esse tempo da gente bater um papo por aqui. Imagina, Tereza, eu que agradeço. Um abraço a todos aí da Immersion House. E fica aí a dica. Por favor, pessoas, não pensem como algo a mais para o futuro. Pensa assim, você está atrasado a tempo, corre atrás, que é possível. E não tem bloqueio, né? Também vale a pena ressaltar isso. Aqui eu conheço senhoras de 60 anos que chegam da Venezuela, chegam do Irã, chegam com família e falam inglês. Fazem e aprendem, porque se não fizer, não come, não anda de... Sarasota, por exemplo, não tem ônibus. Se você não tiver carro, você não vai para lugar nenhum. Então é isso. Eu que agradeço. Olha, um beijão no coração. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. E chegando no Brasil, vou tomar um café aí, hein? Combinado. Isso aí, César. Tá bom? Combinado. Obrigadão. Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade. Imagina. Tchau, tchau. Até mais. Até. Muito bem. Então, olha só quanta coisa boa que o César falou aqui, da importância do inglês que ele falou, e eu concordo demais com ele, que simplesmente inglês não é mais um plus, né? Que eu brinquei com ele, não é um plus a mais, mas no currículo, inglês é fundamental, inglês é essencial para quem está aí no mercado de trabalho, e a gente viu aqui como que o inglês pode te levar a lugares que a gente às vezes nem está pensando, mas te abre tantas oportunidades, te dá tantos acessos que você não teria sem o inglês. Thank you so very much for your time and for your attention, and I will see you tomorrow. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua atenção, e eu te vejo amanhã. Bye, bye.